Você já se perguntou o que uma pessoa é capaz de fazer quando a dor e o desespero tomam conta da alma? Eu era apenas uma mulher comum, nordestina, nascida numa cidade pequena, onde o sol parecia que queimava até os ossos. Cresci ouvindo que Deus existia, mas a vida me ensinou o contrário. A pobreza, as perdas e o sofrimento fizeram com que eu acreditasse que Ele tinha me esquecido. Tudo começou depois que perdi minha mãe. Ela era tudo o que eu tinha. E quando ela partiu, algo dentro de mim também morreu. Fiquei sozinha, endividada, sem trabalho e com um vazio que parecia me consumir viva. Foi nesse abismo que uma amiga apareceu. Uma mulher misteriosa, de olhar firme e sorriso fácil. Ela dizia que conhecia um caminho para mudar minha vida. Um caminho rápido, poderoso, mas que exigia entrega. Naquele tempo, eu não entendia o que ela queria dizer com a entrega. Eu só via o brilho das promessas. Ela falava que existia um grupo, um círculo de poder. Gente que sabia usar forças que o mundo comum não compreendia. Eu, cega pela dor, aceitei ouvir. Fui a uma reunião. Era numa casa antiga, afastada da cidade, quase no meio do mato. Quando cheguei, senti o ar pesado, um silêncio estranho. Dentro da casa, o cheiro de ervas queimando, velas acesas e símbolos desenhados nas paredes. As pessoas vestiam roupas pretas e falavam em voz baixa, como se estivessem recitando algo. Eu deveria ter fugido naquele instante, mas permaneci, porque no fundo, uma voz dentro de mim dizia que ali eu encontraria o que buscava. Resposta, proteção, poder. A mulher me apresentou ao mentor espiritual do grupo. Ele tinha um olhar frio, quase sem piscar. Disse que sentia em mim uma energia antiga, que eu era escolhida. Eu mal sabia o que isso significava, mas aquilo alimentava meu ego. Pela primeira vez, alguém dizia que eu era especial. Ele prometeu que se eu seguisse as instruções, teria riqueza, respeito e domínio sobre as pessoas. As primeiras práticas eram simples: meditações, cânticos, oferendas. Mas com o tempo as exigências aumentaram. Pediam sangue de animais, objetos pessoais e juramentos em voz alta. Diziam que era para fortalecer o vínculo. Eu repetia tudo, sem entender o que estava fazendo. Até que um dia, o mentor me chamou sozinha e disse: "Agora você precisa selar o pacto." Naquele instante, o ar pareceu sumir. Ele colocou diante de mim uma tigela de barro, uma adaga e um pergaminho com símbolos estranhos. Mandou que eu cortasse minha mão e deixasse o sangue cair sobre o papel. "Com esse gesto você renasce para o poder", ele disse. E eu obedeci. Quando o sangue tocou o pergaminho, uma corrente de ar atravessou a sala. As velas se apagaram, e por um segundo ouvi uma risada. Uma risada que não vinha de nenhum ser humano. Aquilo me gelou por dentro. O mentor sorriu e disse: "Agora, os portais foram abertos." Nos dias seguintes comecei a sentir coisas estranhas. Vozes sussurrando meu nome. Vultos nas sombras. Pesadelos onde eu via olhos me observando. Mas junto com o medo, vinham sinais de que algo estava de fato acontecendo. Recebi dinheiro inesperado. Pessoas começaram a me tratar com respeito. Aquilo parecia a confirmação de que o pacto funcionava. Mas o que eu não sabia é que todo presente do inferno vem com uma fatura que, cedo ou tarde, precisa ser paga. Nos primeiros meses, tudo parecia um sonho. O dinheiro vinha fácil, as portas se abriam, e eu sentia um poder que nunca tinha conhecido. As pessoas que antes me desprezavam agora me procuravam em busca de ajuda. Eu aprendi a preparar banhos, fazer oferendas e até orações que misturavam nomes estranhos com palavras que soavam sagradas. Achava que estava servindo à luz, mas estava me afundando nas trevas. Os sinais começaram discretos. Um espelho que se rachava sozinho, velas que acendiam sem vento nenhum, sombras se movendo nos cantos da casa. Eu dizia para mim mesma que era apenas energia, mas no fundo sabia que não era. Cada ritual que eu fazia parecia me drenar por dentro. O sono foi embora. O medo começou a morar comigo. Lembro da primeira vez que ouvi a voz. Era madrugada. O relógio marcava 3h15. Eu acordei com um sussurro no meu ouvido. "Agora você é nossa." O som não veio de fora. Era dentro da minha mente. Fiquei paralisada. Tentei orar, mas a boca não se mexia. Só consegui chorar. No dia seguinte procurei o mentor. Ele sorriu e disse que era normal, que as entidades estavam se aproximando para me ensinar. Eu quis acreditar, mas a cada ensino, mais minha alma parecia se perder. Fui instruída a fazer rituais de dominação, de atração, de riqueza. Pessoas vinham até mim com problemas, e eu resolvia, mas depois algo acontecia com elas. Algumas adoeciam, outras sumiam.
Era como se o mal cobrasse de todos que se aproximavam de mim. E o mais assustador é que, em pouco tempo, eu não conseguia mais parar. Se tentava negar um ritual, algo acontecia dentro da casa. As portas batiam, as luzes piscavam, e uma presença me sufocava. Eu dormia ouvindo vozes, acordava com marcas no corpo e com a sensação de estar sendo observada o tempo todo. Uma noite, decidi acender velas para orar. Queria pedir proteção, pedir para Deus me ouvir, mas quando pronunciei o nome de Jesus, todas as velas se apagaram, e uma força invisível me empurrou contra a parede. Ouvi um rugido e uma voz disse: "Esse nome não é bem-vindo aqui." Eu caí no chão tremendo. Ali eu entendi. Eu não estava mais no controle. Foi nesse tempo que comecei a perder tudo o que tinha conquistado. O dinheiro desapareceu da mesma forma que veio. As pessoas começaram a se afastar. Eu me via sozinha, cercada de vultos e de medo. Quando olhava no espelho, não via mais a mesma mulher. Meus olhos estavam vazios. Certa noite, durante um ritual, o mentor olhou para mim e disse: "O pacto precisa ser renovado. Um sacrifício maior é exigido." Naquele momento, meu corpo inteiro gelou. Eu perguntei: "O que isso quer dizer?" Ele respondeu com frieza: "Você sabe o que eles querem? E se recusar, será levada." Eu voltei para casa transtornada. O vento parecia me seguir. Tudo em volta ficava frio. Deitei no chão da sala e chorei como uma criança. Eu sabia o que aquilo significava. Eles queriam a minha alma. E, se possível, queriam mais do que isso. Queriam minha vida. No dia seguinte, quando o sol nasceu, eu saí correndo. Fui para a estrada, sem destino. Senti o cheiro do mar e segui em direção a ele, como se o vento me guiasse. Cheguei a uma praia deserta e pela primeira vez em muito tempo me ajoelhei. As lágrimas misturavam-se à areia. E eu gritei: "Se o Senhor ainda existe, me escuta. Eu não aguento mais." Naquele instante, algo diferente aconteceu. O barulho das ondas ficou mais leve. O vento soprou sobre meu rosto e eu senti uma paz que não sentia há anos. Não era uma voz, era uma presença. Uma presença que me fez entender que Deus nunca tinha me abandonado. Eu é que tinha me afastado. E ali, ajoelhada na beira do mar, eu fiz minha primeira oração verdadeira em muito tempo. Pedi perdão. Pedi para ser liberta. Pedi para que Ele quebrasse as correntes que me prendiam. Eu não sabia se Ele me ouviria, mas algo dentro de mim dizia que aquele seria o começo da minha libertação. Naquela manhã, ajoelhada diante do mar, algo dentro de mim começou a mudar. As lágrimas que caíam já não eram só de medo, eram de entrega. Eu senti pela primeira vez que não estava sozinha. A brisa parecia falar comigo, o som das ondas me embalava como se o próprio Deus me acolhesse. E naquele instante percebi: o inferno pode tentar te prender, mas o céu nunca fecha as portas. Voltei para casa com o coração apertado, mas decidida a lutar. Sabia que as trevas não me deixariam ir embora facilmente. E naquela noite o confronto começou. As vozes voltaram, mais fortes do que nunca. As portas batiam, os objetos se moviam sozinhos. Um cheiro de enxofre invadiu o ar. As luzes piscavam sem parar. E no meio de tudo aquilo, uma risada ecoou pelo quarto. "Você acha que pode nos deixar?" Eu tremia, o corpo paralisado. Queria gritar, mas não conseguia. Foi quando lembrei do que minha mãe dizia quando eu era menina: "Quando tudo escurecer, pronuncie o nome que traz luz." E com o pouco de força que restava, eu sussurrei: "Jesus." Naquele momento, um vento atravessou o quarto. As velas se apagaram, mas uma luz diferente surgiu no meio da escuridão. Não vinha de fora. Era como se nascesse de dentro de mim. As sombras recuaram. A risada cessou. E uma voz suave, mas cheia de autoridade, ecoou no meu coração: "Você é minha filha. E eu nunca te deixei." Eu caí de joelhos. Chorei com tudo o que tinha. Pedi perdão por cada ritual, cada erro, cada mentira que aceitei acreditar. E enquanto eu chorava, senti algo invisível se quebrando. Correntes, amarras, medo. Tudo se desfazia. Pela primeira vez em anos, o silêncio era leve. Nos dias seguintes, comecei a orar todos os dias. Peguei uma Bíblia antiga que minha mãe guardava e abri ao acaso. Meus olhos caíram em João 8,36. "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Naquele momento entendi que minha libertação não era simbólica. Era real, mas as trevas não desistiram tão fácil. Durante semanas tive pesadelos. Via o rosto do meu antigo mentor, as entidades, os vultos. Eles gritavam o meu nome, tentavam me amedrontar. Mas toda vez que eu pronunciava Jesus, eles desapareciam.
E assim aprendi a lutar, não com velas nem com rituais, mas com fé. Uma noite, sonhei que estava dentro da mesma casa onde o pacto foi feito. O mentor estava diante de mim, com o pergaminho nas mãos. Ele dizia: "Você assinou com sangue. Não há volta." Mas então uma figura vestida de branco entrou pela porta. Eu não vi seu rosto, mas senti o poder que emanava. Ele tocou o pergaminho. E ele pegou fogo. O mentor gritou e desapareceu como fumaça. Quando acordei, o quarto estava cheio de paz. A partir dali, comecei a testemunhar o que vivi. Primeiro com medo, depois com coragem. Porque eu entendi que a vergonha não é de quem caiu, mas de quem se recusa a se levantar. O tempo passou. As marcas físicas ficaram, mas a alma, essa foi curada. A casa que antes era fria e sombria agora tinha vida. A cada manhã eu abria as janelas e agradecia. A luz do sol parecia mais brilhante, o vento mais suave. E dentro de mim, uma certeza. Deus transforma até o pior abismo em testemunho de esperança. Hoje, quando alguém me pergunta se tenho medo de falar sobre o que vivi, eu respondo: não. Porque a escuridão só domina enquanto a verdade é silenciada. E minha missão agora é essa: revelar o que o inimigo tenta esconder. Se você me ouve agora e sente que sua vida está travada, se há algo te oprimindo, saiba: o mal é real, mas o poder de Deus é maior. Não importa o que você tenha feito, não importa o quanto tenha se afastado. Quando você chama por Jesus de verdade, Ele vem. E quando Ele chega, as trevas fogem. A libertação não é um mito. Eu sou a prova viva disso. A mulher que um dia fez um pacto com as trevas, hoje pertence à luz. Depois de tudo o que vivi, aprendi que Deus nunca abandona ninguém, nem mesmo aqueles que se perdem nas trevas. O pacto que um dia assinei com o inferno foi apagado pelo sangue de Cristo. E hoje eu entendo: o verdadeiro poder não está em invocações, nem em rituais, mas em uma única palavra: fé. A fé foi o que me levantou quando todos diziam que eu não tinha mais volta. Foi ela que me mostrou que, mesmo com o passado manchado, existe redenção. Que as feridas podem se transformar em cicatrizes de vitória. E que o amor de Deus é tão profundo que alcança até quem caminhou no abismo. Hoje, quando olho para trás, vejo duas mulheres. A que eu fui e a que nasci para ser. A primeira se deixou seduzir por promessas falsas. A segunda vive em paz porque encontrou a verdade. Aquela mulher que buscava poder e prestígio morreu. E no lugar dela nasceu alguém livre. A liberdade que encontrei em Cristo não é apenas espiritual. É uma paz que o mundo não pode roubar. A casa que antes ecoava vozes e gritos agora é cheia de louvor. Onde havia medo, hoje existe amor. Onde havia dor, agora existe propósito. E eu sei que você, que está me ouvindo agora, talvez também esteja travando uma guerra invisível. Talvez sinta que algo impede sua vida de seguir, que o medo e o desespero tomaram conta do seu coração. Mas eu quero te dizer do fundo da minha alma: Jesus é maior do que tudo isso. Nenhum pacto, nenhuma maldição, nenhuma escuridão é capaz de resistir à luz de Cristo. Eu sou prova disso. E se Ele me libertou, Ele também pode libertar você. Por isso, se essa história falou com o seu coração, não saia desse vídeo sem declarar em voz alta: Jesus é meu Salvador. Escreve aqui nos comentários: Jesus é meu Salvador. Porque quando você confessa com fé, o céu se move ao seu favor. E mais do que isso, se você acredita no poder transformador de Deus, eu quero te fazer um convite. Se inscreva agora no canal Mundo do Saber. Aqui, você vai encontrar histórias que revelam o que muitos preferem esconder, testemunhos reais, verdades espirituais e mensagens que unem o que o mundo tenta separar. Porque aqui é onde a fé encontra o entendimento. E se você quer continuar essa jornada comigo, clique agora no botão de inscrição e ative o sino. Assim, você nunca vai perder quando novas histórias forem reveladas. Histórias que podem fortalecer sua fé e abrir seus olhos para o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus transformou minha vergonha em missão. E hoje, minha missão é contar ao mundo que existe um Deus que perdoa, liberta e renova. Nunca se esqueça. O inimigo pode até prometer o mundo, mas só Jesus pode te dar a eternidade. Então, antes de sair deste vídeo, eu quero que você respire fundo e repita comigo, com o coração cheio de fé: eu sou livre, eu pertenço a Cristo, e Jesus é o meu Salvador. Que Deus te abençoe,
e te lembre todos os dias que, por mais escura que pareça a noite, a luz sempre vence.